Então, me chamo Gaio, né? Sou aqui de Porto Velho, Rondônia. Tenho 40 anos. Atualmente eu sou perito criminal do estado, né? Sou funcionário público, trabalho aí 5 dias no mês e daí tenho muito tempo vago. E aí eu trabalho com investimentos em imóveis, né? Com Airbnb, locação de temporada e agora também a gente trabalha com uma lavanderia, né? A gente criou uma marca de lavanderia e aí eu também mexo com construção civil. Então, essa é um pouco do que eu faço, assim. Tô completamente, assim. Meus amigos até me falam, pô, você tá diferentão, não sei o quê. A questão dos horários de acordar, de estar estudando. E mudou muita coisa, assim, principalmente no financeiro, né? Que a gente ganhava muito pouco comparado com o horizonte que a gente ganha hoje, né? Então, assim, o pior ano deu uma essa transformada, assim, e tá muito alinhado com as coisas que eu sempre procurei saber, né? Que, assim, meu cadastro na Bovespa é de 2003, né? Então, a gente está em 2023, tenho 20 anos de Bovespa, né? Como investidor CPF, né? Lá, pessoa física. Então, assim, quando eu encontrei o Paulo foi bem bacana, a questão da religiosidade e tal. E quando minha mãe faleceu, assim, eu fiquei bem desestruturada. E daí eu me encontrei no pior ano, tô fazendo o pior ano e tá me ajudando muito em várias coisas, em vários aspectos. E tá me colocando a fazer uma pessoa mais centrada, né? Eu tô gostando muito, valeu muito a pena o investimento, né? Foi um investimento bem feito, assim. Cara, ele é um mentor para mim, né? Assim, tem muita coisa, até os caras no meu trabalho lá, olha aí o Massalzinho. Porque assim, eu sigo muitas coisas assim que ele fala, né? Eu acho que calha muito, assim. Como eu sempre vim para esse negócio de investimentos, né? Eu sempre gostei disso, mesmo antes de conhecê-lo. Então, e isso que me traz, assim, essa questão. Mas significa, assim, essa instrução, né? E dá muito conselhos bons, assim, coisas que direcionam, né? Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que faz parte do Pelotão 459, seja muito bem-vindo nesse dia especial. Mas, Thiago, todos os dias você fala que é um dia especial? Especial porque você teve a oportunidade de construir algo diferente no dia de hoje. Especial porque você levantou, especial porque você decidiu tocar o terror na terra. Existe uma diferença, não só especial porque você está acordado, mas porque você decidiu fazer algo diferente. Decidiu tocar o terror na terra. O que é tocar o terror na terra, Thiago? É cumprir aquilo que você foi chamado. Então coloca aí, hoje é dia de TTT. Escreve aí nos comentários que hoje é dia de TTT. O que é TTT? Tocar o terror na terra. Existe um pelotão especial que acorda todos os dias antes do pôr do sol. É o primeiro a acordar dentro de casa e aquele que acorda primeiro salva todo mundo. Escreve aí. Eu acordo primeiro e salvo a minha família. Quando você decide realmente sair do caixão, quando você decide fazer algo diferente, você já começa a resgatar a sua família. Então hoje é um dia especial. Especial porque você vai tocar o terror na terra. Quero dar as boas-vindas a todos vocês do Pelotão 459. Hoje é sábado, no calendário normal, né? Para nós, todo dia é segunda-feira. Você que está chegando aí todos os dias, nós temos um drive que todo dia é segunda-feira. Escreve aí, hoje é segunda-feira. Só para pegar aquele distraído que está dormindo, que ele já vai falar: não, não, você vai ver nos comentários. Não, hoje é sábado. Escreve aí, hoje é segunda-feira. Por que todo dia é segunda-feira? Segunda-feira é início de semana, início de um novo ciclo, início de uma nova oportunidade. Se você encarar que todo dia é segunda-feira, que não existe quinta, não existe sexta, não existe sábado, não existe domingo, que todo dia é segunda, que todo dia é dia de oportunidade. Existe um desenho que eu vi há muito tempo atrás, uma ilustração, uma figura que eu vi há muito tempo atrás, que mostrava um jovem andando de bicicleta e ele entrava num percurso. Esse percurso era o percurso dos dias da semana. Então começava a segunda-feira, começava no plano, terça-feira começava a subir, quarta subia ainda mais, quinta estava quase no topo, sexta-feira ele chegava no topo, ele se preparava para descer sábado e domingo.
E aí, segunda novamente, no plano, terça começava a subir na quarta, continuando subindo na quinta, e sexta-feira chegava lá no topo, e sábado e domingo. O que essa ilustração mostra? Que para aquela pessoa, a segunda, a terça, a quarta e a quinta são dias de muito desafio, que o bom somente é a descida da sexta, do sábado, domingo. E por isso que algumas pessoas passam o domingo com alguns problemas ou tendo dificuldade de começar a semana, porque acredito que a semana dela é somente de curtição, é somente na sexta, no sábado, no domingo. Se você encarar aqui todo dia, segunda-feira, como uma nova oportunidade, segunda-feira é o melhor dia da semana. Bora destravar nisso e criar um novo código? Segunda-feira é o melhor dia da semana. Eu te pergunto, alguém começa alguma coisa na sexta? Alguém começa alguma coisa, algum projeto no sábado? Alguém começa alguma nova oportunidade no domingo? Segunda-feira é o Dia Internacional de começar algo. Algumas pessoas prometem começar algo na segunda-feira e não começam. Por exemplo, quantos aqui já prometeram começar uma dieta na segunda-feira? Quantos aqui já prometeram começar a academia na segunda-feira? Quantos aqui já prometeram começar na segunda-feira um curso? Aprender um novo idioma, um novo projeto? A segunda-feira é o Dia Internacional de começar algo. Se você instalar esse drive, que segunda-feira é Dia Internacional de começar algo, você vai procrastinar em muitas coisas. Todo dia é dia de começar algo. Só que algumas pessoas querem deixar para segunda-feira. E como segunda-feira é o começo da semana, se você instalar o Drive, que toda segunda-feira é um dia de uma nova oportunidade, se inicia um novo ciclo, se inicia um novo projeto, se inicia uma nova oportunidade. Você vai começar a encarar isso na sua semana e todos os dias serão dias de começar algo novo. Então coloca aí, hoje é segunda-feira, dia de novas oportunidades. Dia que você tem realmente de tocar o terror na terra. Eu quero te fazer um convite, você que está aqui nesse pelotão. Aponta o teu QR Code para essa tela aqui ou digita pablomarcal.com.br. Você que está no YouTube, você que está no Instagram, você que está no TikTok, no Facebook, você que está nas redes sociais do Marçal, digita aí, não precisa ser agora, depois da aula, digita aí pablomarcal.com.br/códigos. E aí você vai entrar no grupo do WhatsApp e pegar as ferramentas que estão incríveis. Todo o resumo da aula e de tudo aquilo que o Marcel fala, você vai ter esse acesso. Fala aí, Marechal. Seja E aí, bem-vindo. Dia. tudo bem? Faça um ótimo dia aí. Tamo ótimo. Tocando terror na terra nessa segunda-feira. Tá ao vivo no Instagram também, por aqui? Tamo aqui. Tamo 100% ao vivo aí na... CPF, né? Lá, pessoa física. Atualizar aqui, tá? Coisa boa. Bem, bora. Faça um excepcional dia a todos vocês. Valeu, Thiago Rocha. E aí, gente? Bora tocar o terror na terra. Coloca aí. Eu vou tocar o terror na terra. Bora tocar o terror na terra ou não? Tocando o terror. Respira bem fundo. Anota um negócio aí para acelerar seu processo de transformação. Nós precisamos de química para isso. Marçal, que química? Nós precisamos baixar cortisol, subir a dopamina, explodir a endorfina, derramar a ocitocina. Se você fizer coisas simples assim. E aí, talvez hoje possa ser sua melhor aula de química. E você entender o que essa mistura faz. Você pode explodir a vida. Tem gente que faz besteira por causa de química. Ele fala que do nada tá apaixonado. Isso é química. Eu faço coisas que não gosto para realizar o que minha alma deseja. Eu acabei de respeitar a química. Tudo que você vai fazer que é rápido, te dá uma recompensa rápida
Isso tem a ver com química. Conseguir passar por uma agonia tem a ver com a química. E entender dessa química vai mudar completamente o jogo. Entender de química. E é nisso que eu vou levantar um pouco de pessoas do caixão. Alguns de vocês estão no caixão, que é a química da vida. Está dando uma receita, uma mistura errada. Por exemplo, medo é químico. E aí, quando você vive com medo, você vai ter um problema. Essa química vai te impedir, vai te afastar de prosperar. Então, a química ela tem um papel fundamental no processo de prosperidade. E eu quero todo mundo escrevendo assim, ó. A prosperidade é química. Quando você perceber que não tem prosperado, que você não está rodando simplesmente itens básicos da receita química da prosperidade, você vai falar, poxa, era só isso. Então, existe uma constituição de matéria. Cada matéria tem uma propriedade. Essas propriedades, quando elas se juntam, começam a produzir transformações. E tudo que antecede essas coisas, essas matérias, essas suas propriedades e transformações, elas são seguidas não porque a química está a fim de mudar, mas tem lei que sustenta. Quando a gente fala que duas pessoas entraram em química, é porque essas pessoas se juntaram e o resultado dessa junção explodiu o coração das duas. Na hora que começar a abrir sua cabeça, você fala assim, ó, putz, não é possível que era isso. Você já viu quando você fala, meu santo não bateu com o do fulano? Você não usou a prosperidade química. Por exemplo, vou te explicar a química aqui. Eu aqui normal, não estou com nenhum pensamento. Vejo uma pessoa na minha frente. Essa pessoa, eu não gosto de algum comportamento dela. Quimicamente, eu olho para essa pessoa e penso assim, essa pessoa me incomoda bastante e eu não vou aprender com ela. Eu não quero ouvir ela, eu não concordo com ela. Sabe o que acontece? A química. Todo o seu organismo vai falar assim, ó, eu não suporto aprender com essa pessoa. E aí você se afasta do aprendizado. Tudo por quê? Porque não teve a química. Quando Jesus fala, vós sois o sal da terra. Sal é um elemento químico. Sal é um elemento químico. E aí, quando você começa a perceber o que é essa conversa toda, quais sois o cloreto de sódio da terra, aí você fala, peraí, tem alguma coisa a mais. Você vai perceber que o cloreto de sódio, ele é essencial à vida. E aí você pega lá na tabela NaCl. Quando você começa a perceber que ele está falando para você estudar química e ser esse cloreto de sódio, essa química gera uma capacidade absurda de mudar a Terra. Você já viu que as pessoas estão ao contrário do sal? As pessoas estão açúcar, elas estão comendo muito açúcar, está mudando a química dela, está mudando o resultado químico de todo o corpo. O corpo fica mais lento. Essa criança, ela começa a reduzir sua velocidade. As pessoas, como não têm cumprido a química dos céus, que é ser esse cloreto de sódio, as pessoas estão mimizentas, ou seja, elas estão açúcar, elas não suportam a verdade,
E a química da vida delas faz com que elas sejam vítimas. O sal não tem como ser vítima. O sal mata germe, o sal dá sabor. Por exemplo, todas as vezes que eu pego no churrasco, eu lembro disso todas as vezes, a química do churrasco. A carne pode ser a melhor picanha do mundo. Se eu não usar a química, quando essa carne entra dentro de mim, sem a química certa, essa picanha fica insípida. Sabe o que acontece? Toda vez que eu como uma picanha, pode ser a picanha de Angus, eu lembro, o sabor da picanha não é a picanha. O sabor que eu estou buscando nessa picanha é o cloreto, é o sal. E aí, quimicamente, o mundo está danificado, porque em algum lugar está escrito: vós sois o cloreto de sódio da terra. Vós sois o sal da terra. E aí, o que está acontecendo com essa terra? Está sem graça, insípida. O que está acontecendo com essa terra? Está cheio de germes. O que está acontecendo com essa terra? Está sem tempero, está sem graça, está uma vítima toda a terra. Então, quando eu te falar quimicamente, vós sois o sal, a propriedade química do sal tem que produzir algo dentro de você. E por que você não... Por que o mundo está quimicamente doente? Porque está faltando cloreto. Está faltando essas pessoas. E eu tenho um desafio para te fazer. Nós não precisamos ser brilhantes. Nós precisamos só acessar com clareza o que nós temos que fazer. Eu amo comer salada, mas sem o cloreto é terrível. Eu tenho aprendido eu odiava comida japonesa, mas aquele leve toque no sódio. Cuidado, tem muito sódio num processado. Você não precisa sair enfiando mais sódio, que já tem. Tem coisas como o refrigerante que tem sal demais e sódio demais. E o que eu quero te ensinar com isso? O tempero da terra. Como é que fica o homem sem ser o sal da terra? Como é que fica a mulher sem ser esse cloreto de sódio? Vira um açúcar. O sal conserva, açúcar derrete. Isso é muito louco. Se você é o tempero da terra e não está no movimento certo, movimento químico certo, logo você está produzindo o quê? O açúcar para a terra. Põe isso na sua cabeça. Química. Vários de vocês são pessoas, até ontem, sem sabor. As pessoas falam assim, nós não gostamos de conservadores. Conservadores é diferente de conservante. O sal é conservador. O açúcar, se sair no sol, derrete. Se sair na água, derrete. Se encontrar com pequenos problemas, derrete. Mas sabe por que você está falando de jeito? Que a palavra fala. Vós sois o sal da terra. E se a Bíblia fala isso em Mateus 5,13? Está perguntando assim, ó, versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for sem sabor, for insípido, o que há de salgar? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Você sabe o que me impressiona? É que a falta de compreensão química mata mais pessoas do que qualquer doença no mundo. Que só a falta desse sal, esse cloreto de sódio, NaCl, na sua vida, vai matar. Porque a verdade é salgada. Ter que levantar uma hora dessa é salgado. Ter que fazer escolhas é salgado. E por aí você vai salgando sua vida
e aqueles que estão no seu caminho. Eu quero todo mundo escrevendo assim: eu sou o sal da terra. O que você é? O sal da terra. Quando você descobre essa verdade, você fala: não tô nem aí o que você acha de mim. Por quê? Pessoas que querem agradar as outras, elas têm problema. O probleminha é simples. As pessoas que querem agradar são o quê? Elas vão tirando o sal delas para ver se a pessoa suporta. E aí ela acaba perdendo a propriedade mais poderosa dela, de matar germes. Por que você tem que ser verdadeiro e tem que continuar sendo sal? Porque se você entender quimicamente que o sal mata germe, antigamente, a expressão salário, ela é um advento do qual era o tipo de pagamento. Como assim, Pablo? As pessoas recebiam os seus pagamentos com uma placa de sal, salário. Sabe o que acontece? O sal, quando as pessoas faziam suas necessidades fisiológicas, eles pegavam o sal e jogavam. Para quê? Para matar os germes. Então, fazendo isso, você, sendo sal, você vai matar germes em volta de você. Quando você começa a escrever isso e viver quimicamente o sal da terra, vão chamar você de estúpida e de estúpido, porque o mundo está vitimizado sem o sal. Só de entender isso aqui, você podia pegar e viver o melhor sábado que você já teve até hoje. Marçal, mas o que é o que nós vamos fazer? Eu te falei só do sal. Se eu te falar dos hormônios que tem dentro de você, eu vou te falar quem é Deus. Deus é o seguinte: ele criou uma receita. E para você viver certa vida, acessar nível de prosperidade, entrar em situações que vão te fazer mudar de vida, você precisa juntar essa química e seguir a receita. Vou dar um exemplo. Receita infalível. Você vai pegar quimicamente. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai pegar a serotonina. O que é essa coisa, Pablo, de serotonina? Quando você pegar a serotonina e seu corpo estiver disposto, o que vai acontecer? Você começa a ingerir certos alimentos, você tem serotonina. Você vai pegar a bela da serotonina. Você vai pegar CHNO. Aí tem seu composto químico. Serotonina vai te dar uma base para começar a receita. Aí você é a pessoa que está aqui para anotar a receita. Eu preciso de serotonina. Meu corpo gerando serotonina. Depois que eu começo a gerar essa serotonina, eu preciso de envolver ela com endorfina. Aí você fala, mas cara, eu não preciso de entender do meu SNC. Anota aí o que é SNC, Sistema Nervoso Central. Eu não preciso de entender dessas coisas. Não precisa mesmo, não. Mas aí de você se entender. Se você entender o que significa, para que serve, o seu humor, a sua ira, a sua agressividade da vida, a sua temperatura corporal, humor, apetite, tudo vem da serotonina. Aí você fala, cara, mas eu nunca vi ninguém parar para falar disso. Seja bem-vindo ao mundo normal, onde as pessoas entendem quimicamente as coisas. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender essa receita da vida. Escreve essa expressão. Receita da vida. O que a receita da vida vai fazer? Você quer ter o resultado? Envolva quimicamente alguns agentes, alguns neurotransmissores. Serotonina. E aí você fala, beleza, eu tenho serotonina. O que mais que eu preciso? Eu preciso explodir. Né, comendo algumas alimentações que eu posso falar para vocês.
Isso vai trazer equilíbrio lá no seu intestino vai ter uma química, que é o cortisol. Lá tem mais neuroativador que no seu cérebro. Isso vai melhorar a sua atividade sexual. A atividade sexual vai devolver química para isso. Você vai tomar sol, você vai melhorar a serotonina. Isso vai produzir mais serotonina. Né? Tem um horário de você tomar. Sentir o sol. Então, quimicamente, se o calor tocar você, você vai dar outro resultado. Nós somos uma geração que está dentro dos galpões. A gente não está mais no sol. E aí, o que a gente faz? Nós precisamos ter inteligência nos tempos de hoje para que a química da vida aconteça. Então, começa com a serotonina. Segundo, endorfina. Eu estou endorfinando meu corpo agora. Só de me movimentar com a boca, eu já estou liberando endorfina. Só que eu comprei essa esteira, que está aqui debaixo dos meus pés. Ela está subindo aqui agora, quimicamente, a endorfina. Pablo, então, endorfina é o quê? Movimento. Quando você começar a olhar e falar, peraí, eu quero entrar em movimento. Por que eu confio? Por que eu confio nesse negócio da endorfina? Porque aquilo que não me dava vontade, se eu faço um exercício aeróbico, se eu faço uma corrida, uma natação, um ciclista, ou ciclismo, por exemplo, só de fazer isso, eu já fico... Se eu faço massagem, pra você ter noção, vai aumentar. Pablo, eu estou estressado. Então, quimicamente, se eu liberar endorfina, isso vai me dar uma sensação de relaxamento. Se eu libero endorfina, eu reduzo a dor que eu estou sentindo. E quimicamente, você está resolvido mais uma vez. Aí, o que você faz? Se você entende disso, você vai falar, mas por que eu estou tão feliz? Eu estou endorfinado. Então, você põe aí, endorfina em movimento. Qual que é o segredo, então, da vida? Saia, mesmo sem acreditar. Vaza. Pablo, eu estou dormindo. Pablo, eu estou produzindo serotonina. Eu estou tomando sol. Essa energia, você já tem duas fontes químicas que estão subindo o seu nível. Eu vou te explicar agora em palavras que você vai entender. Então, nós vamos colocar aqui uma ordem. Endorfine. C. Deixa eu escrever aqui no YouTube. Endorfine-se. Endorfine-se. Olha que louco. A gente podia acordar de manhã e Deus apertar o play e falar assim, não precisa fazer nada, eu vou te dar endorfina, vou aumentar sua serotonina, eu vou aumentar seu cortisol ativo, né? Vou tirar o negativo, vou te dar a ocitocina, vou te dar tudo. Pode deixar que eu resolvo. Aí você fala, não seria mais fácil se ele tivesse me dado tudo? Mas ele deu, tá aí, eu só tenho que acionar. Ele só não aciona para você, você precisa de fazer esses movimentos. Você precisa ser ativo, você precisa entrar em movimento. Então, o driver mental da endorfina é que se você entrar em movimento, você vai ficar mais relaxado. Você vai ganhar mais força. Olha que coisa. Tendo endorfina, parece que você fica mais forte e fica mais forte. Aí você fala, não é possível, cara, era só isso. A maioria das coisas, de fato, está dentro de nós. Isso não é papo de gente que quer convencer no motivacional. Então, o que a gente tem que fazer? Se você quer aumentar essa endorfina, você vai fazer o quê? Exercício. Movimento. Um dos melhores esportes para isso é o triatlo, pra você ter uma ideia. Pablo, eu tô com 2, então. Serotonina. Tô dormindo. Tô tomando sol. Tô comendo certos alimentos que tá batendo no meu intestino e liberando endorfina. Beleza? Qual que a gente precisa agora, Marçal? Cortisol. O cortisol tem 2 formas. Se ele for extremamente negativo, o cortisol, ele vai te engordar, ele vai te estressar. Logo você fala assim, eu não tô com fome, mas eu quero comer. Ele vai aumentar seu nível de ansiedade. E o cortisol vai desregular o tempo.
Presta atenção no que eu estou te falando. O cortisol vai desregular o tempo. Então, quando a gente está no exercício físico, a gente estressa positivamente. Eu tenho um aumento do cortisol, de um estresse. O estresse toca na musculatura, a musculatura rompe, você fica mais forte. Olha que coisa. Quando você estiver entendendo quimicamente da sua vida, você vai entender o porquê que seu humor está do jeito que está. Nós estamos no terceiro. Serotonina, endorfina e cortisol. Quando você tem medo, tem uma explosão de cortisol negativo. Vai ser desregulado o tempo. Por exemplo, você tem medo, você perdeu para o tempo. O que você fala? Estou com medo e não vou fazer. Passa 10 anos ou uma vida inteira sem fazer algo. Porque o cortisol sobe naquilo. Vamos abrir empresa, o cortisol, não vai não. Esse movimento de estresse negativo é muito ruim. Pablo, qual que é a diferença? Eu não entendi. A diferença do estresse, do cortisol negativo e positivo, é que o negativo te paralisa, te trava, te dá medo. E o positivo vai ser o músculo crescer. O positivo, você já pedindo ajuda da endorfina, da serotonina, vai fazer o quê? Vai fazer você ter um músculo forte. E aí você vai ficar muito mais forte. Então, a gente, estudando um pouquinho sobre esses neuroativadores, tem mais cortisol no seu intestino do que no seu cérebro. E aqui você vai pegar um grande aprendizado. O intestino é o segundo cérebro. Pablo, o que eu vejo? Eu tenho um lugar onde alimento potencializa, faz com que eu cresça ou exploda completamente negativamente a minha vida. Quando você souber dessa informação, que o intestino é seu segundo cérebro, você vai entender que ele é a parte da vida que converte alimentos para te dar mais potência. Então, você não vai mais comer qualquer coisa. Quando você descer no seu corpo e olhar aquele conjunto muscular que a gente tem um apelido de batata, você vai escrever assim, a batata da perna é o segundo coração. É o lugar onde mais consegue concentrar impulso para movimentar todo o corpo. Muito oxigênio que precisa para impulsionar, empurrar esse tanto de sangue. Então, só para você ter uma noção. Pablo, eu não tenho prazer na vida. Pode escrever falta de prazer, serotonina. Você vai pegar e vai escrever assim, hormônio do prazer, serotonina. Aonde que faz 90% da serotonina? Aonde? No intestino. Cara, quando isso entrar na sua cabeça, você vai falar, já entendi que só me faltava essa aula de química. Hoje tem um surto falando que as pessoas têm bipolaridade, humor, elas do nada estão alterando. Mas é claro, não come direito, não movimenta, não faz o que precisa ser feito. Vive no estresse negativo, nunca busca o estresse positivo. O estresse positivo vai elevar seu nível, você vai ter ganho com isso, vai melhorar seu humor, vai endorfinar você, logo você vai parecer um governante, que é isso que parece quimicamente, quem usa essas coisas. Preciso ir na farmácia para isso? Eu tenho tudo que eu preciso. Vamos todo mundo escrever? Escreve assim, eu tenho tudo que eu preciso. Pablo, eu não entendo por que eu não tomo decisão. Toda decisão difícil toma 20% de glicose do cérebro. Toma energia. O cérebro ele não quer tomar decisão porque ele vai se sentir mais fraco. Olha que coisa. Grandes personalidades no mundo, principalmente políticos, eles não tomam decisões pequenas para não gastar esses níveis de energia do cérebro. Pessoas muito importantes não ficam decidindo a roupa que vai vestir, eles não ficam decidindo comida, para ter que tomar decisões difíceis. Por que você é bom? Por que você é uma pessoa boa para decidir coisa pequena e as coisas que vão dar resultado ser péssima?
Porque quimicamente está te faltando isso. Está te faltando esse liberar dessas coisas. Então, qual que é o conselho que eu te dou no dia de hoje? Se você entrar em movimento, se você dormir bem, se você alimentar bem, algo poderoso dentro de você vai acontecer. Você já começou a mudar o resultado. Eu falo para você, a panturrilha é o segundo coração, o intestino é o segundo cérebro. Nós precisamos de pegar esses 4 órgãos e colocar eles para virar uma máquina, uma bomba nuclear. Seu titular e o reserva. O titular e o reserva. Marcelo, eu tô com preguiça. Claro, no movimentou, a preguiça vai ganhando o jogo. E aí ela vai tomando quimicamente esses neuroativadores. E aí seu cérebro não reage. Essa geleia que tem 90% de água, essa geleiazinha, não funciona. Não fica bem. Alguém escreveu, por que eu vivo gripando? Justamente porque não faz exercício, não come bem, não vive a vida com prazer. Pablo, mas eu sou doente. Não, você não é doente, você tem problema químico. E a falta desse movimento vai te ferrar. A falta de você não fechar sua mente para certas coisas e preocupações vai fazer com que a química da vida própria te destrua. É difícil, hein? Quem me segue há muitos anos já viu. Difícil me achar doente. Sempre movimentando, sempre curtindo a vida doidado, sempre gerando estresse. Sempre. Tava ali agora esses dias, na onde? No Meu pai era man. Meu pai vive caçando confusão. Meu pai vive caçando um negócio que estressa ele positivamente. E ele vai subir no nível de pressão da vida e quando um idiota enche o saco dele, ele não consegue mais curvar a cabeça. Isso é ser papai era man. Pablo, me dá um remédio aí hoje. Para de pôr uma substância química para dentro que está te matando, que está reduzindo sua velocidade. Açúcar. Açúcar. Você vai começar exercício, aquelas alergias vão acabar. Você vai começar a comer certo. Um monte de problema que você tem vai sumir. Você vai dormir, as coisas vão funcionar. Por exemplo, se você estiver me assistindo todo dia e não estiver dormindo, a CREB1, que é um elemento químico no seu cérebro, não vai cimentar o aprendizado. Aí você vai ficar plantando, vai vir uma chuva arrancando. Não estou entendendo. Cara, estou te falando. Só de você falar, putz, na hora que eu estiver te explicando coisas que você nunca viu, quimicamente, seu corpo começa a falar, agora não é vamos. Agora vai dar certo. O que vai acontecer? Alguém está perguntando a depressão. A depressão é uma resposta química do corpo para aquelas pessoas que não estão no agora. Entram na solidão, ao invés de andar de dupla, de trio ou de quarteto. Essas pessoas começam a ter uma reação diferente na vida. E elas vão entrando num limbo onde não tem mais isso. Marcelo, então me explica. Se eu tenho tudo e parece que eu não tenho nada, o que está acontecendo? Farmácia cerebral fechada. Você tem que contratar quimicamente seus funcionários da farmácia, acordar todo dia e pegar seus remédios e tomar eles. Jogar esse remédio para dentro da corrente sanguínea, movimentando, sorrindo, curtindo a vida doidado, tendo resultado e tendo misturas e misturas de química. Aula de química hoje. Fugiu da aula de química, né? Você imagina se você estivesse numa 5ª série e o Pablo Marçal de hoje te dando aula de química e explicando para que serve cada coisa que você tinha que aprender. Não, você foi ensinado, tem que estudar isso aqui porque vai cair na prova. Que prova? Eu nem entendi o que é isso. Aí mesmo sem entender, eu decorava. Se alguém me explicasse o que era NaCl, que vós sois o sal da terra, e que eu tenho que ser uma pessoa direta e reta e sem incomodar todo mundo que é açúcar, eu ia me apaixonar, você também, pela química. Se alguém me explica que endorfina ia me fazer prosperar, eu ia ficar doido em química. Se alguém falasse para mim, serotonina vai me dar relaxamento,
vai ajudar no meu aprendizado, vai ajudar no meu prazer. Você é louco, eu ia ficar louco, sem amar. Então, várias pessoas estão aqui e não estão prosperando, não é por falta de conhecimento, é falta de endorfina. Conhece tudo, sabe o que tem que saber, é honesto, acorda cedo, trabalhador, mas por que não prospera? Porque a química não está funcionando. A química não está funcionando. Na Bíblia fala um negócio muito forte, acho que é em Tito. Tudo é puro para os puros. Então, quando você pega tudo, é puro para os puros. Tito 1,5. Tito 1,15. Tudo é puro para as pessoas puras. Tudo é puro. Como assim? Isso é química. Se os seus olhos são puros, suas intenções são corretas, e você fala, não, eu vejo de verdade pureza nas coisas. Está escrito assim, ó, Tito 1,15, que é um livro da Bíblia. Para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Ou seja, sua razão e sua consciência estão te dando um resultado adverso. Por quê? Porque o seu olhar não tem pureza. Seu coração está sem pureza. O que eu tenho que fazer? Eu preciso lavar meu coração para que tudo que eu veja, tudo que eu participe, seja de bom grado. Quando você começa a entender esses macetinhos da vida, esses macetinhos químicos, vai mudar tudo. E aí você vai num outro versículo, que é assustador, assim, ó. Se, escuta, os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aí você fala, não é possível, cara. Os olhos são a candeia do corpo. Então você consegue enxergar pelo corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Será que Mateus 6 está acontecendo? É só falando de o globo ocular, de você ir no oftalmologista para ele melhorar a sua visão? Não. É porque tudo que entra para dentro do seu organismo, da sua retina, precisa de luz. Olha que louco. Se você tiver clareza e luz, e tiver luz, né, batendo na imagem, você consegue, o seu cérebro, detectar o que é. Então, se você tiver luz externa e conseguir ter clareza, igual vocês estão tendo agora nessa aula de química, essa luz bater lá no fundo do seu cérebro, você vai falar, agora eu entendi. Todo o seu corpo vai ter luz. Ou eu arrepio, mano, só de falar isso para vocês. Toda vez que você fala, putz, verdadeiro. Alguém tá falando em dopamina. Calma, tá nervoso aí. Calma. Toda vez que você fala um putz de verdade, é porque clareza entrou por dentro. Clareza entrou no seu íntimo. A química girou, luz, clarificou o seu entendimento. Esse é putz. Putz não é tipo, vou animar o Marçal. Não, putz é um retorno para mim de que o que eu falei entrou, penetrou sua alma, penetrou sua farmácia. E aí, na hora que começa a liberar isso, alguns de vocês estão me assistindo agora, já estão com vontade de sair correndo. Porque seu organismo está falando, eu entendi, eu preciso desse remédio. Eu preciso desse remédio. Eu preciso de NaCl, eu preciso de H2O. Aí você começa a entender quimicamente a vida e você fala, é disso que eu preciso. É disso que eu preciso. Eu preciso de CICA-HT. Aí você fala, o que é isso, mano? Deixa eu te falar, você não tem que decorar isso. Você tem que acessar isso. Tem gente que fala assim, prometo ficar bom igual você, Marçal. Eu vou acessar. Deixa eu te falar, não promete não, só faz isso. Só faz o que precisa ser feito. Marçal, fala só a primeira coisa. Dorme. Dormiu? Acorda. Acordou? Então faz o seguinte, corre. Correu? Seja grato. Se alimenta. Aí você fala, não é possível, meu Deus do céu, era só isso. Se você fizer isso, você vai sentir a vontade que eu tenho agora de olhar ali para aquela quina de parede e arrancar um pedaço da parede. Aí você fala, então, depois que eu fizer tudo, os meus olhos serão bons? Se o seu coração estiver higienizado, sim. Aí tudo que você olha é bom. Então, quando você pega Mateus 5,
que está escrito, vós sois o sal da terra. Você começa a trazer tempero para a terra, você ganha um rio de vida liberado dentro de você. Se você entende que os olhos são a candeia do corpo, aí você ouve Mateus 6:22. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Aí você fala, então, peraí, eu preciso dessa luz. E aí você começa a prosperar e não entende nada. Mas por que está funcionando? Vamos agora para uma danadinha chamada dopamina. Marcelo, quem é a dopamina na minha vida? A dopamina na sua vida é igual a novidade. Novidade. Uma vida sem novidade desculpa te falar essa palavra, é uma merda. Eu mudei a palavra. Por isso, se você acordar amanhã, você vai ter uma dopamina nova. Se você prosperar, novidade estará no ar o tempo inteiro. Eu não consigo voltar em 2017, em 18 e 19 e devolver para minha esposa o tempo que eu gastei investindo tudo para a gente ter a vida que a gente tem hoje. Eu não consigo devolver aquele tempo. Mas eu consigo potencializar todo o tempo, até o último dia da nossa vida, por tudo que eu escolhi fazer. Se eu tivesse 2 dias, eu ia falar da noradrenalina, eu iria falar de coisas que talvez você nunca nem ouviu o nome. Mas eu vou pegar os principais agora. Dopamina, novidade. Todo mundo escreve isso. Dopamina é igual a novidade. Você está afim de explodir? Você está afim de tocar o terror na Terra? Tem duas formas de enxergar a dopamina. A barata e a cara. Ver rios, TikTok, essas coisinhas é dopamina barata. Pornografia, dopamina barata. Dopamina cara, onde que eu consigo? É uma droga pesada. Dopamina cara está num desafio novo. Ali, quando tem uma novidade que te custa, e principalmente tempo e deslocamento no espaço, em uma troca dessa química, essa dopamina é absurda. Ela muda o nível do seu cérebro. Ela te faz entrar em outro nível. Por isso, senhores e senhoras, sempre me acompanharão acessando novos níveis. Porque eu viciei nessa aula de química. E hoje eu estou dando essa aula de química. E minha mãe, se estiver acordada assistindo, ela vai ficar muito feliz de ver um garoto da escola pública falando como nenhum professor conseguiria explicar. Porque professor que não vive é aquele que lê um livro e fala, isso é isso, não está errado, isso e isso. Agora, um treinador, um destravador de mente e de vida, ele fala, isso é aquilo que você precisa, é isso que vai te dar resultado. E é isso que está te travando e não conseguir fazer. Quando você fala para mim preguiça, eu lembro, falta de endorfina. Quando eu vejo você falando que vai esperar algo para começar, eu lembro, essa pessoa não sabe o que é dopamina. Quando você não está fluindo e não está transbordando, anota aí, ocitocina, o hormônio do transbordo, ocitocina. Eu poderia viver minha vida sem aparecer aqui, vocês nem iam ter a chance de estar pegando uma aula dessa. Sabe o que eu faria? Eu iria baixar meu nível de ocitocina. Escreve aí. Ocitocina. O X. Ocitocina. Hormônio do amor. / transbordo. Então, quando você está na atividade em explodir amor, você vai transbordar. Ocitocina é aquele hormônio que a mulher explode aí quando o neném nasce. A ocitocina é o hormônio do amor / transbordo. Dopamina, cara, um desafio. Endorfina, movimentou. Só de você fazer isso tudo, que é muito básico, você vai explodir na vida. Marçal, se você não desse essa aula de química, mas falasse para nós, vamos fazer o seguinte, eu vou ensinar tudo que eu faço para você ficar rico.
eu te ensinasse todas as coisas que são muito básicas, que não tem nenhum segredo, mas se faltar o ânimo, você quebra. Se te faltar a vontade de transbordar, ou seja, ocitocina, não vai funcionar. Se te faltar endorfina, rapidamente você vai falar, não quero. Se te faltar serotonina, seu estresse vai começar a explodir nas alturas. Então, existem os hormônios da riqueza. E o grande segredo não é o dinheiro, é pôr os hormônios para trabalhar. E aí seu corpo vai sendo empurrado. Você não vai precisar mais ficar levantando um defunto todo dia. Eu olho para a humanidade e falo, esse povo é zumbi, só pode. Esse povo é zumbi. Por que, Marçal, que você fica gastando, indo atrás de adrenalina? Marçal, para, é perigoso. A vida é uma aventura da qual ninguém vai sair vivo dela. Só que é muito ruim passar numa experiência de vida e começar morto e terminar morto. Começa morto, vive morto e termina morto. Não faz sentido. Alguém escreveu, estou com deficiência de todos esses hormônios. Por favor, use. Terminou esse encontro nosso aqui de química, sai correndo. Marçal, eu vou dar uma desculpa. Corre sem tênis mesmo, mas sai correndo, gritando no meio da rua. Se você conseguir pegar tudo que eu estou te explicando todo dia, você vai ter um problema. Você vai acordar sem o despertador. Porque seu cérebro vai falar, até que enfim, você achou um lugar que está te dando instrução química. E a verdadeira prosperidade, ela é química. Se a terra tiver sal, que é calcário, ela vai explodir. Ela vai dar mais retorno. Até a terra que a gente planta tem mistura química. Então, vamos lá. A química vai te fazer prosperar. Vocês que estão aqui acordando todo dia, hoje vai ter uma aula mais poderosa por dia, porque você está elevando o seu nível, a sua capacidade. Essa química sua está pegando a mistura certa e nós vamos explodir. Então, à noite, às 19 a gente vai se encontrar, nós vamos tocar o terror na terra. Eu vou fazer o boot agora. E eu quero que você escreva, eu sou PMF, eu sou o primeiro milionário da minha família. Marçal, qual que é a motivação sua? Que você seja o primeiro, seus filhos sejam o segundo, e a sua geração não tenha fim mais isso. Nós vamos nos posicionar contra a pobreza. Eu quero te ensinar algo. A pobreza é coletiva e a prosperidade é individual. A riqueza é individual. Quando você entender quimicamente que as coisas boas são individuais e as ruins são coletivas, você vai pirar. Que a riqueza é natural e a pobreza é resistência. Escreve isso. A riqueza é natural e a pobreza é resistência. Quando você entender essas simples coisas, acabou. O jogo foi completamente alterado. Então, vocês estão prontos para ir para o próximo nível? Vocês estão prontos para explodir? Vocês estão afim de entender a natureza da riqueza? Você tem que mudar sua cabeça primeiro, senão ela não suporta. Por isso que dê dinheiro ao tolo. O tolo vai ficar mais infeliz ainda com o dinheiro. Ele não sabe o que fazer. Deixa de ser resistente, improdutivo e vá para a produtividade. Mas não tem mais aula de química? Tem. É só para dar aquela aquecida no seu cérebro e falar, eu quero. Vou te falar disso depois. Cada dia eu vou te explicar uma coisa. Fechou? Pai, a ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Fecha os olhos. Obrigado pela essa sabedoria química. Obrigado porque todo mundo que está aqui assistindo essa aula vai sair daqui agora. Eles tinham planos para voltar para suas camas, mas elas sairão para buscar quimicamente na farmácia cerebral aquilo que elas precisam. Elas vão tomar um susto, porque daqui a uns dias elas serão esses primeiros milionários. Mas o susto só vai acontecer depois de toda a receita química estar funcionando. A serotonina, a endorfina, a dopamina, tudo isso, o cortisol, todos eles funcionando, vão levar um susto.
mas no percurso vai dar agonia, vai parecer que não vai conseguir. Eu te rendo graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. E ainda aquele que cruzar meu caminho, essa pessoa vai produzir, ela vai prosperar, ela vai transbordar, ela vai liberar uma ocitocina, vai se sentir amado por Deus, vai se sentir amado por ela mesma, o amor próprio, e ela não vai reter esse amor. É isso que eu fiz mais um dia, e é por isso que prosperei mais um dia. E nada tem a ver com dinheiro, a prosperidade, tem a ver com servir. Fala com a sua boca assim, ó. A minha vida está a serviço de outras vidas. Abre o sorriso, faz isso. Traz o cortisol positivo. Vai atrás de fazer a mistura química e ame a química. A química vai mudar completamente seus resultados. Vamos juntos até depois do fim. Tarefinha. Não dá conta de correr 5 km, corre 1 km. Conseguiu superar? Vai para 2. Faça isso todo dia. Isso vai salvar a sua vida. Ponto. Fechou? Mais tarde estamos juntos. Aí a gente se encontra. Fica atento aí aos eventos. Você que quer participar. Eu estou indo para a África nesse final de semana. Eu vou continuar com a série de lives mês da África. Tá bom? E nós vamos prosperar muito juntos. Vai ser uma das melhores temporadas de todos os tempos. Tamo juntos até depois do fim. Vá cuidar da sua vida. Você é um pouquinho mais cedo que eu tenho que decolar aqui, tá bom? Eu acho que você também pode decolar. Vai correr. Vai sorrir, vai ter gratidão. Você quer me dar um recado aí, Jonathan? Sou o Júlio Silva Gonçalves, aqui de Cataguases. Sou casado, vou ser pai agora. A minha esposa está grávida há 5 meses. Trabalho no ramo automobilístico, de carro, tenho uma loja de veículos. Depois que eu comecei a frequentar a mentoria do Pablo, aí me expandiu a cabeça para vários outros negócios. Como o próprio nome já diz, né? O pior, né? Você tem que acordar de madrugada, tem que fazer exercício, tem que movimentar, mas assim, de conhecimento, de busca, abre a cabeça nossa, né? De escolaridade, eu tenho a 3º grau completo, não tem faculdade, não tem nada. Uma deficiência muito grande com leitura, de interpretação de leitura, com o passado da mentoria, ler livro, ler Bíblia, isso foi gradativamente de acordo com a frequência de leitura. Então isso mudou muito, né? Já consegui ler uns de 10 livros a 12 livros, e isso tudo em prol da mentoria. Ela incentiva, você tá naquela frequência com aquelas pessoas ali que tá todo dia, vamos ler, vamos fazer. Eu comecei a fazer a mentoria aí com uns quase 100 quilos, hoje eu tô com 90, hoje eu tenho um acompanhamento com um nutricionista. É tudo a gente já sabe, né? Só que a gente precisa ter pessoas em volta para ajudar a incentivar a gente. Eu vou falar que você não vai acreditar no mundo dos negócios. Me abriu, me expandiu muito a minha cabeça nessa área de gestão, principalmente. Abrir outros negócios, está sendo muito bom. Eu venho aplicando isso muito dentro do meu negócio que eu estou nele aqui hoje. Nisso eu consegui abrir mais uma loja com um sócio, arrumei um sócio, um amigo meu, arrumei mais um outro sócio que eu montei uma empresa que é ligada ao meu ramo. E no mundo de imóveis, eu conheci imóveis. Eu já tinha imóvel, vendi minha casa, fiz mais dois imóveis para me gerar um ativo, expandiu a cabeça.